Irmãos, aproveitando o tempo, vamos abrir então em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3. Eclesiastes, capítulo 1. Semana passada foi capítulo 1, versículo 1 e 2, agora 3 a 11. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, irmãos. O título muito apropriado que a Sociedade Bíblica deu para o texto: A Eterna Mesmice. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala o que os teus servos ouvem. E se temos ouvido mal, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir melhor. Ouvidos de obediência, ouvidos de santidade, de consagração. Concede-nos, ó Deus, esta boa disposição do nosso espírito para contigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um poema muito interessante, que o escritor diz o seguinte: viu um homem buscando o horizonte. Um homem buscando o horizonte, certo? Horizonte. Correndo, dando voltas. Então veja, se ele estava buscando o horizonte, ele não deveria correr dando voltas, como se estivesse num círculo. Perturbei-me com isso e abordei o homem. É fútil, eu disse. Você jamais conseguirá. Mentira, ele gritou e continuou a correr. Parece uma cena um tanto de loucura, não é? Mas é para ilustrar mais visualmente o que a humanidade tem feito e o que nós temos a tendência de fazer e cair. Alguém que quer chegar lá no mercado Bergamini, supondo. Aí o sujeito fica dando volta aqui nesse quarteirão. O que você diria?
é fútil. Se você deseja chegar no mercado, você deve pegar este caminho em linha reta e chegar. Mas parece, irmãos, que para o homem a vida se tornou isso, um ciclo eterno, em que não há um propósito, como se a história fosse um retorno eterno. E tudo se repete, e nada é novo, e nada acontece. Este homem está em movimento, mas ele não vai para lugar nenhum. Tem um livro muito interessante, As 21 Leis da Liderança, John Maxwell. Uma das leis lá é a lei das prioridades. Um líder precisa ter prioridade. Na verdade, todos nós precisamos. E ele diz o seguinte: os líderes, os bons líderes, entendem que movimentação não é necessariamente realização. É um jeito com efeito de falar, mas é o que nós vemos em Marta e Maria. Aos olhos humanos, Marta estava trabalhando e muito. Diz o texto até que ela estava preocupada com muitas coisas, agitada e ansiosa. Maria estava ali quedada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Maria não trabalhava? Não é isso que o texto está dizendo ali, se propõe a colocar. Trabalhava, mas não perdia a oportunidade. Trabalhava, digamos assim, na medida que se deve trabalhar. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária. E nesse momento Jesus estava falando tanto da maior necessidade de ouvir ali a mensagem, quanto preparar algo mais simples. E Maria escolheu a boa parte. Às vezes uma preocupação, irmãos, desnecessária. Algo não pecaminoso necessariamente, mas que acaba ocupando um lugar muito grande na vida, excessivo. E a pessoa, ela se sente bem porque ela está em movimento. Mas o que está acontecendo de fato? Há uma progressão ou há um movimento como aquele hamster correndo, e ali fica correndo, mas não vai a lugar algum. Salomão aqui, ele trata disso. Será que a vida é uma eterna mesmice? Será que não há nada novo? E ele fala como alguém que acredita nisso. Mas os irmãos devem se lembrar que ele está falando debaixo do sol. Olha aí o versículo 3, essa expressão aparece várias vezes. Aproveita ter um homem de todo o trabalho como que se afadiga debaixo do sol. O livro de Eclesiastes tem essa perspectiva. Vi debaixo do sol. E aqui se afadiga debaixo do sol. Então nós temos essas duas perspectivas. Uma que é meramente ou simplesmente humana, é o debaixo do sol. A vida mais sem graça possível é essa, debaixo do sol. No final, ele vê aquele que está acima do sol. Aquele que está acima de todas as coisas. Ou seja, existe algo maior. E este algo maior, ou melhor, este alguém maior, acima do sol, traz significado a tudo aqui. Agora você imagina o que é uma vida sem Deus, sem a perspectiva da eternidade.
Parece que estamos dentro de um ciclo. No versículo 2, nós trabalhamos muito aqui a palavra vaidade, que não é aquela preocupação com a beleza, com a estética. Nós explicamos bastante aqui, que é a questão da futilidade, aquela questão que desvanece, tudo aquilo que passa, não tem significado nenhum. Por isso que a NVI traduziu muito bem quando colocou assim, quase que explicando: que grande inutilidade, diz o mestre. Veja, o pregador é chamado de mestre também. Que grande inutilidade. Aí diz: nada faz sentido. Sei que é uma tradução mais parafraseada, mas que ajuda a entender o significado do que está escrito. Nada faz sentido. Benjamin Franklin dizia o seguinte: nada além de dinheiro é mais doce do que o mel. Deitar-se cedo e levantar-se cedo deixa um homem saudável, rico e sábio. Eu sei que naquele contexto ele estava incentivando o trabalho, que é uma necessidade que temos hoje. Mas falou em termos assim que chegou a um exagero, apesar de ter sido um homem extremamente importante, Benjamin Franklin. Mas quantos não vivem isso? O que eu mais quero é dinheiro. Eu vivo para dinheiro. Dinheiro é necessário, mas não é isso que nos trará alegria. Tantos que criam uma expectativa, como Salomão. Ninguém foi mais sábio do que eu, ele diz aqui. O próprio Deus disse isso para ele, não é uma conclusão que ele chega. Deus tinha dito isso para ele. Muitas mulheres, jardins, palácios. Ele tinha uma vida assim, não poderia ser mais do que o que ele tinha. Quanto mais ele tinha, mais ele era infeliz. Mais ele afundava. Portanto, esse primeiro capítulo trata questões, irmãos, importantes e últimas sobre o tempo e o estado das coisas. O que é o tempo? Como as coisas são mantidas? Elas são regulares, elas são irregulares? A história caminha para algum propósito ou é sempre mais do mesmo? A eterna mesmice. A questão do tempo para os ímpios é muito difícil de lidar. Aí você tem várias teorias. Por exemplo, a teoria do eterno retorno de Nietzsche, que saiu um pouco, digamos, nessa série agora do Dark. São questões filosóficas profundas, difíceis no começo, assim, para quem está iniciando neste assunto. Parece uma loucura aquilo. É a visão, porque é a visão, irmãos, debaixo do sol. Porque, olha só, se não crêssemos em Deus ou na palavra, como estamos aqui? O que é o começo? O que é o fim? Tem algum propósito? Você fica no ar. Para nós é impossível desvencilhar da crença em Deus. Não sairá de nós nunca isso. Louvado seja o Senhor por isso. Mas apenas, como Paulo faz lá em Romanos, pense numa situação como essa. A pessoa não crê em Deus, não crê na palavra. Então, o que é o tempo? Como estamos aqui? Para onde caminhamos? O que é a vida? Então, ele está falando, se colocando no lugar de uma pessoa assim que está debaixo do sol. E ele mesmo começou a entrar nessa situação, Salomão, porque ele começou a buscar todas as coisas debaixo do sol e não o Deus que está acima de todas as coisas. Sob o sol ou sobre o sol? Qual é o proveito? Diz aí o versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Capítulo 3, versículo 9. Proveito, acompanhe por favor, capítulo 3, versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Irmãos, às vezes nós paramos e pensamos assim sobre o próprio emprego.
né, pensando em pessoas empregadas, né, de empresa e tudo, sobre o emprego. Vale a pena? Vale a pena? Estou realmente realizando algo? O que eu receberei por toda a minha labuta? Veja, ele está lançando perguntas e questões para chegarmos em algum lugar no final do livro. Mas talvez você, como eu, já chegou numa situação, não só em trabalho, mas em qualquer outra, olhou e disse: isso que eu faço tem proveito? É uma pergunta retórica aqui, porque ele sabe a resposta. Esse termo proveito no original era usado muitas vezes para comércio. Então, uma ideia de lucro mesmo. É como se ele estivesse dizendo, em português assim, mais cotidiano: o que eu estou ganhando com tudo isso? Mas não é uma questão, pelo menos aqui, de ganância. Existe um sentido lícito nessa pergunta: o que eu estou ganhando com isso? Não é ganhando dinheiro, ganhando promoção, lucro. Não. Isso tem sido proveitoso, isso tem acrescentado à minha vida o quê? O quê? Que proveito tem o homem? Todo o seu trabalho. Eclesiastes quer trazer algo maior para a nossa vida. Tem um grupo agora, eles são chamados de minimalistas. Eles querem ter assim apenas o básico, aquilo que é realmente necessário. Você vai na casa deles, tem uma mesa, uma cadeira. São coisas assim, são chamados de minimalistas. Eles querem se livrar do consumismo, do sonho americano, como se diz. E é interessante que um deles lá fala o seguinte: eu ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Até o dia em que minha mãe ligou, dizendo que estava com câncer. E aí ele olhou ao redor e disse: que vale tudo isso? Minha mãe está morrendo. Ele falou bem assim. O que ele mais queria naquele momento era sair daquele lugar e ficar ao lado da sua mãe. Irmãos, são momentos assim. Espero que não precise de um momento extremo como esse na nossa vida, para percebermos aquilo que realmente importa. É claro, em primeiro lugar, Deus é quem mais importa. Mas como Ele nos criou como seres de relacionamentos, as pessoas importam. E as coisas, os objetos, o dinheiro, as coisas dessa vida devem cooperar para os relacionamentos e não nos afastar desses relacionamentos. Porque certamente o dinheiro pode ser tanto uma bênção quanto um laço, por outro lado. Ele pode, de repente, te aproximar de Deus e você se dedicar ainda mais à obra de Deus e às coisas de Deus, ou pode te afastar dele. Não, mas é bênção ou é maldição? Depende do uso que nós fazemos das coisas. Mas vejam, uma pessoa que conquistou tantos cursos, ótimo. Conquistou um império, digamos assim, numa empresa, ótimo também. Se esforçou, chegou lá, ótimo. O trabalho dignifica o homem, é verdade. Então nós precisamos trabalhar muito e ter um sentimento de cada vez mais e mais progresso. Mas, irmãos, isso não é a vida. Isso não terá significado para o nosso coração. Somente Deus. Naquele livro, já indiquei várias vezes esse livro, Confissões de Agostinho. Ele narra lá que ele, quando era criança, roubou peras. O furto das peras é o título do capítulo. E é interessante que ele falava o seguinte: eu não roubei porque eu precisava, aspas, os irmãos entendam a ideia de que assim, ele não estava com fome. Eu roubei porque eu quis, pelo prazer de roubar. Então ele fala nesse capítulo sobre o pecado, não como algo variável, mas como algo assim que brota da natureza humana.
Veja, ele buscava no prazer do furto, no prazer da prostituição, onde ele caiu, o sentido da sua vida. E ainda mais na filosofia, os maniqueus, na retórica, ele era brilhante em tudo isso. Somente afundava cada vez mais. O pecado, irmãos, é como uma isca que Satanás coloca diante de nós. Ele deixa até você dar uma mordiscada assim, mas aí ele puxa para trás. A pessoa tem que andar e dar mais uma mordiscada às vezes. Aí tem um prazer assim, é prazer. Mas ele vai puxando. Quando você vai dar a última, ele tira assim e a pessoa cai no abismo. Quem usa essa ilustração é Jonathan Edwards. O pecado nos afunda cada vez mais. E Deus cada vez mais nos leva para a luz, para a vida e para a verdadeira felicidade. Felicidade não está no jardim, Salomão. Não está nas mulheres. Não está no dinheiro. A verdadeira felicidade está em Deus. Abacuque aprendeu isso. Todavia, me alegro no Senhor. Mas, irmãos, a gente fica com medo, às vezes, de pensar como Salomão. Será que a minha vida está presa numa rotina? Será que eu estou achando tudo sem graça? Será que não há ânimo quando eu acordo, mas desânimo? Será que eu acordo e já penso assim, tudo é igual hoje, não acontece nada. Eu não sirvo para nada, não sei porque eu estou fazendo isso também. É interessante porque a Bíblia é muito clara. Você não vai encontrar um livro na livraria como Eclesiastes, por exemplo, que vai colocar como um homem que não está satisfeito em Deus, que ainda não tem uma alegria maior em Deus, pensa e sente. Então, quando a gente lê, especialmente aquele que está numa situação afastada de Deus, ele se conecta com o texto, como se ele lesse e falasse assim, é isso que eu estou vivendo. Eu não sabia expressar, mas é isso aqui. Parece uma mesmice eterna. Quando olha para trás, diz, mas o que eu tenho para agradecer? O que eu estou fazendo com a minha vida? Ele vai citando exemplos da criação. A terra, versículo 4. O sol, versículo 5. O vento, versículo 6. E a água, versículo 7. Aqui é um livro de questões de reflexão, até filosóficas, eu diria. Então ele não está falando em termos assim, científicos. Se move, para onde vai, se a terra gira, não gira, para onde vai, etc. Não está falando nesses termos científicos. O relato da criação, apesar de ser histórico e ser exatamente como está escrito ali, não tem essa proposta de precisão científica, de narrar cientificamente como tudo aconteceu. Então, esse texto e outros também, eles não estão preocupados com isso. Então, muitas vezes, irmãos, os autores bíblicos, eles vão falar de acordo com a compreensão da sua época. Vão falar. O sol parou. A visão de quem está olhando, é a visão de quem está escrevendo, mas não tem uma preocupação de precisão científica, como aconteceu isso. Não, está falando que aquele dia se estendeu mais. É isso que quer dizer o texto. A Bíblia não pode ser aí algo de contradições. Então, ele não está falando aqui do movimento do sol, levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ele está falando dos ciclos da criação. Você não vai dormir hoje pensando assim, será que teremos sol amanhã? Para onde será que ele vai? Está no mesmo lugar de sempre. Para onde a terra vai? Será que nós vamos cair assim, num abismo? Então é a mesma coisa sempre, ele está dizendo aqui na criação. Terra, sol, vento, água. E até na experiência humana. A partir do versículo 8, e ele fala o seguinte, todas as coisas são canseiras tais. Olha como ele está cansado. Olha como tudo parece sem graça. Eu não tenho ânimo para nada aqui mais. Ninguém as pode espremer.
que foi a de ser, nós estamos aqui. Em pouco tempo, irmãos, ninguém sabe mais que nós existimos. Todas aquelas selfies, ninguém vai olhar para aquilo que a gente tirou foto, irmãos. Era melhor ter aproveitado o momento. Já parou para pensar nisso? Dá uma certa angústia isso. Daqui a pouco a gente sai e tudo permanece. Se eu morro hoje, ou se você, tudo vai continuar igual. Não, mas eu sou uma peça tão fundamental que as coisas jamais serão as mesmas. Serão, sim. Deus mantém a vida e todas as coisas, é claro. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Tristeza, isso vai ter, etc. Mas daqui a quanto tempo? 100 anos, pensando muito, assim, sendo meio otimista, já não teremos mais objetos nossos neste mundo. Se muito, uma foto. Você sabe quem é o seu tataravô? Não sabe. Também as pessoas não saberão quem somos. É isso que ele está dizendo. Nós apagamos nessa vida. Trabalhamos, construímos, pagamos, conquistamos, tiramos fotos, fazemos isso e aquilo. Daqui a pouco não existimos mais. Há uma coerência lógica, digamos, do pensamento aqui do autor. Sabe por quê? Porque não tem Deus na vida. Essa é a experiência. Experiência humana debaixo do sol. E olha, podemos falar assim, olha, isso é novo? Não. O homem não cria, o homem copia algo. Por mais que possamos falar assim, isso não tinha antes, mas ele criou a partir de algo. O mundo está sempre num processo de repetição. Mesmo que você pense, por exemplo, em avanço tecnológico, mas, por exemplo, se você pensar no coração do homem, os pecados que cometemos hoje, a humanidade cometeu nos dias de Jesus, nos dias de Ló, nos dias de Noé. O homem é o mesmo. O mundo caminha para uma impiedade cada vez maior, sempre. Tanto que chegou em Noé um limite de iniquidade, juízo de Deus. Os cananeus, com Abraão, aí juízo de Deus. Sodoma e Gomorra, uma cidade tomada pelo pecado, aí vem o juízo de Deus. O homem é o mesmo. A vida permanece a mesma. Vê isso, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Alguém pode dizer, mas se alguém está mal e lê este livro de Eclesiastes, fica pior. Se ele parar no capítulo 1, talvez ele confirme a dor que ele está sentindo. Mas, na verdade, lendo Eclesiastes pela ação do Espírito Santo sempre, ele irá se conectar. Ele vai dizer, é isto que eu estou vivendo. E as pessoas, irmãos, que estão ao nosso redor, sem Cristo, elas estão nisso aqui, uma vida absolutamente sem graça. Sem o menor sentido para nada. Por isso que a Cidade Bíblica acertou muito aqui no título, a eterna mesmice. A Bíblia é contra a rotina? Não, nós vamos ver como isso é bom. Os hábitos, as estruturas, aquilo que está no lugar. Mas ele está olhando para a criação a partir do seu próprio coração. Então ele conclui, nada muda, tudo permanece igual e não há progressos. Há algo, irmãos, assim, muito verdadeiro que podemos extrair do versículo 10 a 11, que é essa falsa expectativa do futuro que nós temos, às vezes. Não essa geração que virá será uma geração consciente ecologicamente, será uma geração avançada em termos tecnológicos. A geração Z, eles começam a falar, né? Geração Y, geração tal e tal. Esperamos dias melhores. Não vem. Sócrates, aquele filósofo lá atrás, mais de 400 anos antes de Cristo, dizia já o seguinte: as crianças de hoje amam o luxo,
são mal criadas, desdenham a autoridade e desrespeitam os anciãos. E quem falou isso? Foi Sócrates ou foi um pai hoje? O pecado, irmãos, permanece o mesmo dentro dos corações. A Bíblia fala assim que há um progresso, há uma intensidade cada vez maior diante da negação do conhecimento de Deus. Isso há. Mas os pecados são sempre os mesmos. O sol tem um movimento repetitivo, não é progressivo. A água, por exemplo, saía ali do Jordão, ia para o Mar Morto, o mar ali secado por terras, e não enchia. Como pode? Então ele fala das águas, né? Os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O autor está dizendo o seguinte: parece que eu estou vendo o mesmo filme várias vezes. Uma rotina. Olhando para a nossa vida, irmãos, cotidiana, às vezes nós podemos cair nisso. Em outro aspecto, não pensando em sol, essas coisas, mas pensando no seguinte: essa semana o que eu tenho? Eu tenho mais refeições para preparar, mais pisos para varrer, mais roupas para lavar, mais livros para ler, mais relatórios para entregar, visitas. É isso que eu tenho mais do que eu já fiz semana passada, do que eu vou fazer nessa semana e do que vou fazer ainda na outra. Há uma música muito interessante, um musical famoso, que diz o seguinte: estou cansado de viver e com medo de morrer. Parece uma frase da Dilma, né? Então o que você faz? Porque a Dilma disse: se no lockdown abre, é loucura, se fecha, é loucura. Então o que faz então, né? Estou cansado de viver com medo de morrer. Então o que você faz? Veja, a pessoa sem Deus não tem saída. Para onde vai o pecador? Por isso ele precisa de Cristo. Por isso quando Jesus chega e diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, ele fala para o coração deste homem aqui, que já não quer viver mais. Está pensando às vezes, né, o homem, tirando aqui Salomão, estou falando apenas do homem que está com essa vida, assim, uma vida somente sem graça, apagada, não vê propósito em nada. O que ele pensa? Pode pensar em suicídio. Agora tem o drama: o que vem depois da morte? Como viveremos? Ele diz aí no versículo 8: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode espremer. Sabe o que é isso? A tradução em inglês colocou muito interessante: a vida é muito mais entediante do que as palavras conseguem expressar. A canseira é tão grande que eu não encontro nem palavras para expressar isso. O enfado torna o homem insaciável. Olha o versículo 8. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Eu sei que na época do autor não tinha celular, redes sociais, mas não parece muito o que nós temos visto hoje? Nada muda nesse sentido. Os olhos não se fartam de ver. O autor está dizendo o seguinte: por mais que tenha, mais o homem quer. Se ele está debaixo do sol, se ele não tem Deus na sua vida, ele sempre quer ver algo, mas nunca encontra descanso. Isso que é terrível. As drogas têm um efeito parecido, né? Guardado aqui as devidas proporções, irmãos. Mas a droga, você usa um tanto, tem um efeito. Parece uma coisa assim de outro mundo, aquela experiência. Vai usando. Aí precisa de algo maior. Ou algo mais pesado. E usar mais, e usar mais, e usar mais.
é a isca de Satanás. Até o ponto em que a pessoa está já morrendo. O cérebro dessa pessoa que adotou outra droga já está lá fritando, por assim dizer. Porque não sacia. O enfado torna o homem assim insaciável. Já percebeu? Eu estou aplicando aqui na tecnologia também, né? Os olhos não se fartam de ver como a nossa cabeça funciona sempre num desejo de prazer imediato. Funciona tanto para as drogas quanto para essa questão da tecnologia. Eu sempre quero algo que me distraia. Eu sempre quero ver a última atualização, o último vídeo engraçado. E eles, sabendo disso, os criadores de Facebook, Instagram, etc., fizeram uma página, tem até um termo para isso, que não tem fim. Você vai descendo, não acaba. Não é não um site que você chega no final ali, viu o que você tinha, sai e vai para a sua vida. Não acaba, então tem sempre algo novo. Tem sempre muita coisa para ver. Tem sempre muita coisa engraçada. Isso reflete, em um sentido, que é o tecnológico, digamos assim, as redes sociais, isso aqui, os olhos não se fartam de ver. Nem se enche os ouvidos de ouvir. O homem é inquieto. Não para. Não sossega. E este Agostinho que orava: Senhor, o nosso coração bate inquieto até que descansemos em Ti. Inquieto bate o nosso coração até que tornemos para Ti. Por isso que as pessoas querem prazer e elas querem muito. Sabe por quê? Não tem Deus. É compreensível nesse sentido que Eclesiastes está falando. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, porque ainda não encontrou a água da vida, permanece com sede. Não encontrou o pão da vida, permanece assim insaciável. Irmãos, tudo que acumulamos fica. Até a nossa lembrança vai se apagar. Ah, mas talvez esteja num livro, uma foto. Mas o que isso significará depois? Nada. Tudo é um sopro. Veja que este texto tem um tempero, digamos assim, de angústia, de desespero, mas tem também este lado que é cruelmente verdadeiro mesmo. Alguém já disse, quando nós perdemos a memória, irmãos, no final da vida, é triste isso. Triste. Aí ele colocou o seguinte: ainda seremos quem somos quando esquecermos quem fomos? Quem convive com uma pessoa que está perdendo a memória, etc., ou perdeu muita coisa, um dano mais grave, narra a experiência em vários sentidos. Um deles é o seguinte: parece que aquela pessoa não está ali mais. Então você cuida, etc., mas é uma experiência dolorosa. Até a nossa memória, irmãos, vai passando. Memórias muito antigas, pode ser até uma questão do cérebro mesmo, a gente não sabe exatamente se aconteceu ou não. Será que a última lembrança de nós também se perderá em nós mesmos? Mas olha, a vida com Deus muda tudo. Isso aqui é o que nós vamos ver agora. Os céus declaram a glória de Deus. Salomão não conseguia ver mais. Quem não consegue ver a sabedoria de Deus no sol, precisa do Criador do sol. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. E ele diz no versículo 5 exatamente sobre o ciclo do sol, vamos chamar assim.
Olha só, vamos ler a partir do 1. Salmo 19, acompanhe por favor. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha agora, aí pôs uma tenda para o sol. Essa divisão poderia ser melhor, né? Aí pôs uma tenda para o sol, poderia ser o próximo versículo, né? No sentido assim, da numeração, tá? É algo que o homem fez. O salmista não colocou versículo 1, 2, 3. Então, na leitura alternada, por exemplo, quando fala assim, aí pôs uma tenda para o sol, o outro continua. Então, aí pôs uma tenda para o sol, seria melhor colocado no versículo 5. Olha só, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ele está maravilhado com a criação. A mesma coisa, o mesmo fato, pode ser absolutamente diferente. Duas pessoas vão olhar para a mesma coisa. As duas narrativas podem ser completamente diferentes, dependendo do coração. Salmo 113, versículo 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, ele vê, Salmo 113, 3, ele vê essa ordem de Deus, essa organização, como algo que traz glória a Deus. Eclesiastes vê nestas coisas, o ciclo da criação, o curso dos astros, etc., mesmice. O salmista, no Salmo 19, vê a glória de Deus. E aqui ele vê o sol como algo que traz louvor a Deus. Senhor, pelo sol, louvado seja o nome do Senhor. Pelos rios, pelas águas, pelos mares, pela terra, porque tudo está precisamente no lugar onde deveria. Se até se afastasse um pouco, morreríamos de frio, de calor, tudo está precisamente no lugar correto. Isso testemunha o quê? A grandeza de Deus, a sabedoria de Deus. E todos os dias, por outro lado, você não olhará para o mesmo céu também. O pôr do sol é sempre diferente, não é? Então, ainda que haja, porque nós precisamos de estabilidade e de organização, ninguém aqui vai dizer o seguinte, olha, essa semana para mim está aberta, nem sei o que eu vou fazer. Isso é uma vida desorganizada. Você espera que haja uma estrutura, que haja uma organização, que haja, digamos assim, um padrão, uma repetição, e dentro disso, Deus faz tudo novo. Algo novo com Deus há. Veja em Isaías capítulo 43. Isaías 43, 19. Vamos ler 18 também. Isaías 43, 18. O Senhor diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço, olha agora, irmãos, coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço coisa nova. A vida cristã não tem mesmice. Pelo contrário, deveria ser a vida mais empolgante.
emocionante, animada, porque tem um propósito maior. Paulo diz: você está trabalhando, faça tudo em nome de Jesus e para a glória de Deus. Isso traz um significado eterno, irmãos, para a nossa vida. Mas eu engraxo o sapato. Não sei se foi Spurgeon, quem foi que falou. Então faça isso como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. O homem começou a fazer tão bem, que ele ganhou muito dinheiro com isso e tornou um dos melhores. Trouxe um significado maior para a vida. Eis que faço coisa nova. O que o Senhor Jesus disse lá em Lucas 22, 20? Essa agora é a nova aliança. Algo novo. Nós temos a antiga aliança, agora nós temos a nova aliança, com uma disposição espiritual, um derramamento do Espírito ainda maior. Sem falar, irmãos, do nosso coração. O nosso coração não é mais o mesmo. O que diz Ezequiel 36, 26? Deus nos daria um novo coração. Uma coisa nova, que é uma nova aliança, um novo coração, um novo homem. Efésios 4, 24. Enquanto o homem sem Deus, debaixo do sol, essa visão terrena, vê uma eterna mesmice, nós colocamos os nossos olhos, irmãos, na esperança da glória eterna. E o que João diz lá em Apocalipse 21? Vi novos céus e nova terra. Abra lá, por favor, Apocalipse 21. Está no plural, no singular. Gênesis 1 que está no plural. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Então o homem ali, perplexo diante da vida, diz: há alguma coisa nova? Versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como quem diz, pode confiar nisso, pode crer de todo o seu coração. Então a pergunta aqui de Eclesiastes é: há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Uma visão limitada. Mas agora, Apocalipse 21 diz: eis que faço novas todas as coisas. E este olho insaciável, este ouvido também, será plenamente satisfeito na glória. Porque nós contemplaremos, irmãos, o Cordeiro, a luz da vida, a glória de Deus na face de Cristo. Nós vamos parar. Sabe essa inquietação que ainda sentimos, mesmo sendo cristãos? Isso vai acabar. Essa ansiedade pelas coisas, essa inquietude da vida, isso irá acabar totalmente, porque nós estaremos eternamente plenos, felizes em Deus, desfrutando de delícias perpetuamente, no mais alto grau que possamos imaginar. E quando Jesus fala para Pedro, arreda Satanás, que Pedro queria preservar a vida, nesse sentido de não se lançar à vontade de Deus. Em Mateus 16, versículo 26, o Senhor Jesus diz: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
para a glória dele. Desde que nós não tenhamos essa visão limitada, terrena, humana, e diria até carnal, de ter e ter e ter. Não estou desestimulando aqui ao trabalho, ao estudo, pelo contrário, os cristãos deveriam ser exemplos nisso. Agora que o nosso coração esteja em Deus, irmãos. Que tudo nessa vida seja instrumento para algo maior. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado porque na Tua luz vemos a luz. Obrigado porque o Senhor é a nossa vida. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por Tua paz. Obrigado porque o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que possamos seguir o nosso Salvador. Que possamos colocar os pés onde Ele colocou os pés dele. Pois foi isso que Ele quis dizer aqui. Meu Pai, se há alguém que não tem encontrado encanto na vida, nesse sentido de entusiasmo, de ânimo, de vontade, refrigera, Senhor, a nossa alma. Permita-nos olhar para além do sol, aquele que nos criou, o sol da justiça. Ó Deus, que possamos olhar para o céu e dizer obrigado, Senhor. Os céus declaram a Tua glória. Tudo, Senhor, neste mundo revela a Tua sabedoria, a Tua grandeza. Ó Deus, traz um significado maior, um propósito maior para a nossa existência, para os nossos caminhos. Ó Deus, se há alguém aqui ouvindo esta mensagem com depressão, com desânimo, olhando tudo como se fosse algo mais do mesmo, vai, Senhor, ao encontro deste coração. Faça uma coisa nova nesta vida, Senhor. Um novo coração, uma nova aliança, um novo homem. Até aquele dia em que o Senhor fará novas todas as coisas. E nós habitaremos em Ti para sempre. Muito obrigado, Pai, pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, fala sobre nós. A Tua palavra fala o que nós experimentamos, o que nós vivemos. Que o Senhor seja a alegria da nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor, derrama esta alegria no coração do Teu povo. Concede-nos a paz em todas as circunstâncias. A paz que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém.